Primeiro ele vai dizer aqui: entrai pela porta estreita. Primeira coisa que nós precisamos aprender: muitas pessoas se fiam apenas em uma parte da verdade. Isso é um grande problema. Se você tem meio evangelho, você não tem o evangelho. Se você tem meia teologia, você não tem a teologia. E aqui ensina duas verdades que nós esquecemos. A primeira verdade que ele ensina é da porta. Existe uma porta estreita, a porta que leva alguém à salvação. Ele está dizendo aqui do caminho da salvação. Ele diz que para ser salvo existe uma porta, um meio, e todos nós acreditamos que para o homem ser salvo existe uma só porta, e é Cristo Jesus. Só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação debaixo da terra, a qual devemos ser salvos, o que é Cristo Jesus. Então exclui todos os deuses e santos e todo o paganismo. E ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Nós concordamos. O que essa porta também mostra aqui? A doutrina da justificação pela fé somente, e não pelas obras da lei, não pela liturgia, não pelo batismo, não pela língua estranha, os dons carismáticos, não, porque você creu na suficiência do sacrifício, porque você creu nos méritos de Cristo naquela cruz, porque você se arrependeu das suas obras. É assim que um pecador é justificado. Isso é a porta. Só que se eu aprender só essa verdade, ela não é suficiente. Isso significa a porta estreita. Agora eu tenho que aprender a segunda verdade. Estreita é a porta, e apertado ou estreito também é o caminho. O que está acontecendo? Muita gente está dizendo ter passado pela porta estreita, mas está andando num caminho largo. Muita gente diz ter sido salva, ter sido convertida, ter sido justificada, porque passou pela porta a fé e o arrependimento. Mas a evidência que alguém passou pela porta estreita é que essa pessoa está agora andando pelo caminho estreito. Jesus então está ensinando aqui, está ensinando a segurança da salvação e a certeza da salvação, o caminho estreito. Então um caminho se chama, a porta se chama justificação, o caminho se chama santificação. A evidência que alguém foi justificado é que esse alguém está sendo santificado. Agora o que está acontecendo? Muitas pessoas estão se dizendo salvas, muitas pessoas estão dizendo convertidas, muitas pessoas estão dizendo que nasceram de novo, que fazem parte da família dos céus, por ter passado a porta, mas não estão andando o caminho estreito. Se não estão andando o caminho estreito, a teologia não pode errar, elas nunca passaram pela porta estreita, nunca foram salvos. Qual que é a confiança que elas têm? A porta. O que é a porta? A profissão de fé, a confissão de fé, batismo, a porta, participar da ceia, a porta, a eleição, a porta, as obras, a porta. Os carismáticos pentecostais, os dons, a porta. A porta significa ser regenerado. 2 Coríntios 5,17, o que está em Cristo, que diz que é salvo, justificado, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
ele foi transformado pelo sobrenatural. Ele não agregou um conjunto de normas e regras, ele não mudou apenas o seu estereótipo, ele não passou a frequentar um culto litúrgico, ele era um osso seco, Ezequiel 37, perdido em seus delitos e pecados, filho da ira por natureza, corrupto em Adão. Quando ele foi confrontado com o Evangelho, o Espírito Santo acometeu aquele coração e o transformou uma nova criatura, e este nasce de novo, evidenciando a salvação. Eu passo pela porta, sou justificado, automaticamente sou regenerado por passar pela porta. E a evidência da justificação e a regeneração é a santificação. E meu irmão, então, uma confissão de fé: Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A confissão de fé não significa nada, porque muitos vão confessá-lo, Senhor, Senhor. É só uma obra sobrenatural, é uma obra que o pregador não pode manipular, que a igreja não pode fazer, que a piscina não pode dar, que o batismo não dá, que a liturgia não dá. Só o Espírito Santo, mediante a exposição do Evangelho, pode transformar um pecador. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Até aí. Sabe qual que é a evidência? Os frutos, as obras. Pastor, você acabou de falar que a justificação é pela fé, agora você está ensinando que ela é pelas obras? Não. Lutero teve essa confusão com a carta de Tiago e a chamou de carta de palha. Não. A salvação é apenas pela fé e pela graça. Mas a evidência que eu creio, fé, são as obras e os frutos que eu dou. Eu não posso dizer que creio e não dar fruto. Eu não posso dizer que creio e dar frutos maus. A evidência da justificação, santificação, obras, mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Obras. Salvação, conversão, regeneração é uma mudança total de caráter, uma mudança da vontade, uma mudança do relacionamento com Deus, uma mudança do relacionamento com o mundo, uma mudança do relacionamento com os homens. Uma pessoa que de fato foi salva, que de fato foi justificada, ela está andando em santidade e ela está produzindo frutos. Aqui está dizendo aqui, que a evidência que ela passou pela porta e pelo caminho é que ela, pelos seus frutos, os conhecerei, pelas suas obras, pelo seu movimento, pelo seu estilo de vida, pelo seu pensar, os lugares que frequenta, as coisas que fala, as coisas que pensa, as pessoas que se relaciona. A evidência que alguém é salvo é que ela deu uma volta completa na sua vida, ela mudou seus valores, ela mudou o seu coração. Como é que pode alguém dizer salvo, mas frequenta os mesmos lugares, dizer salvo, mas é imoral, diz que é salvo, mas se masturba 4, 5 vezes por semana, diz que é salvo, mas fornica, faz sexo com a namorada semanalmente, diz que é salvo, mas é viciado, diz que é salvo, mas é pornógrafo, diz que é salvo, mas é infiel, diz que passou pela porta, mas não há evidência, o fruto. O crente regenerado, genuíno, salvo, peca, cai, se enfraquece, tem o pecado como estilo de vida? Não. É regular o pecado está no cotidiano? Não, impossível. E eu termino dizendo isso no verso 18: não pode a árvore boa produzir maus frutos,
que Jesus está dizendo? É impossível um nascido de novo, é impossível alguém que foi salvo, justificado, é impossível produzir maus frutos, viver uma vida ímpia, é impossível viver a prática do pecado, é impossível. Ele está dizendo, não pode a árvore má dar bons frutos, e nem a boa dar maus frutos. Ele está dizendo, se uma pessoa for de fato justificada, é impossível ela não ser santificada, é impossível ela não ser regenerada, é impossível ela viver uma vida ímpia. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.